Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, cada dia melhor que antes. Todos os sábados, 11 da manhã, temos encontro marcado com você aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. E hoje vamos repercutir o empate do Internacional em 1-1. Bom resultado, mas mau desempenho contra o Emelec lá em Manta, pela Libertadores da América. E projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana, ambos jogando no domingo pelo Gauchão. O Internacional vai jogar contra o Pentacolor da Serra, lá em Veranópolis, no estádio Antônio Davi Farina. E o Grêmio, às 6h30 da tarde, joga contra o Lajadense na Arena. Conosco no programa, Dr. Roberto Sigma, ex-vice de futebol do Internacional, Dr. André Krieger, ex-vice de futebol do Grêmio, e o repórter Matheus Trindade, das rádios Band AM 640, Band News 99.3. Apresentar o Dr. Roberto Sigma e o Dr. André Krieger é dispensável, nem precisa. Ótimos serviços prestados a Grêmio e Internacional. E já de cara podemos fazer uma perguntinha básica sobre o atual momento de Grêmio e de Internacional. Eles que acompanham, se não intimamente, mas acompanham o dia a dia de Grêmio e de Internacional. Doutor Sigma, bom dia. Bom dia André, bom dia a todos os demais participantes, enfim, para a nossa audiência. O Internacional vive dois, digamos assim, dentro do mesmo momento, duas situações. Uma dentro do Campeonato Gaúcho, que eu acho que está bem. Começou relativamente mal, né, porque era começo de temporada, mas foi melhorando seu desempenho e, de alguma forma, hoje convence. O que me parece que não está bem, e isso no sentido da torcida, e parece que o Internacional repete uma fórmula que vem ocorrendo já há alguns anos, né, diz respeito à Libertadores. Nós jogamos, os resultados não são ruins, esse empate com o Emelec não é um resultado ruim, mas o que fica sempre é que parece que a equipe, a forma de jogar, não convence. Não convence, ela não é alvissareira, ela não é promissora. Então, nesse sentido é que, como se diz na linguagem popular, o nosso torcedor, a nossa torcida fica com um pé atrás. Né? Então, é nesse sentido, se discute muito internamente, se discute fora sobre o papel do treinador, sobre a montagem da equipe, sobre a forma de jogar, enfim, essas coisas que ocorrem todos os anos. O senhor acha que o problema maior é de dentro para fora ou de fora para dentro? O Internacional sempre teve um problema sério. Num determinado momento não era um problema, porque estava dentro. Quando sai e vai para fora, passa a ser um problema, né? Que é interferência, né? Eu digo, há uma dificuldade muito grande, aqui, o André sabe melhor do que eu isso, que eu vou dizer, há uma dificuldade muito grande do dirigente se tornar em ex-dirigente, largar o osso, como se diz na linguagem popular, como falou o Cid Gomes lá no... né? Há uma dificuldade muito grande de largar o osso. Então, às vezes, ele está fora, mas ele está meio que controlando o osso. Né? E se o osso não estiver bem ruído, o osso estiver sobrando para o lado dele, ele volta. Ou volta direta ou volta indiretamente. Se ele não está lá indiretamente, num primeiro momento, e me parece que hoje, em razão de toda a mudança que teve no Internacional, né, eleitoral, né, o problema não está dentro, o problema está fora, mas o problema está fardado para voltar, né, indiretamente. Quer dizer, eu acho que essa questão... O Internacional sempre teve um problema, eu sofri isso com o Falcão, né, esse problema que eu digo que está fora, se ele não se convence que o treinador é o treinador... Teve uma época que o problema indicava treinador para o Internacional e indicava para o time do André também. Né? Não sabia. Não faz muito tempo. Mas se não passa pela mão dele, se não tem a aquiescência dele, e eu acho que de alguma forma o nosso treinador não passou. Porque o nosso treinador, lamentavelmente, eu digo foi um treinador residual. O presidente atual, né, deu foi falacioso, né, disse algo que não podia dizer, prometeu algo que não podia prometer, e depois foi atrás do treinador que estava, né, não conseguiu também, porque o outro evidentemente estava magoado e não queria continuar daquela forma, né, que era o Abel, e saiu atrás de um treinador desesperadamente e foi, enfim,
paramos no treinador que nós temos, que é no Diego Aguirre. E eu sei, né, porque convivi, porque estava na direção, de que o problema que está fora não gosta de treinador, embora já tenha trazido treinador de fora, e eu acho, né, eu fui voto vencido quando da demissão do Fossati, porque eu acho que foi uma injustiça, o Fossati colocou o Internacional nas oitavas de finais, quarta de finais da Libertadores da América. Semifinais. Semifinais da Libertadores, que foi o jogo do Peñarol, que faltava o jogo do Peñarol, que foi um jogo lá. Não, foi... Não, o Falcão só jogou do jogo do Peñarol. Não, o senhor está falando da substituição do Fossati pelo Celso Rotti, desculpe. O senhor confundiu. Estou fazendo uma confusão de época. Né? Mas foi exatamente... Aí já foi semifinal. Semifinal, E eu fui voto vencido, mas enfim... Semifinal foi com o São Paulo, ali se estabeleceu outro dogma, porque o futebol também vive de dogmas. Né? Quais são os dogmas que eu digo, olha, essas coisas tem que quebrar. Né? Esses os dogmas nasceram para que fossem quebrados, para que sejam quebrados. Do tipo assim, vestiário tem que ser fechado, só meia dúzia pode... Depende para quê. Né? Algumas coisas assim, tem que vender um jogador por ano. Isso é um dogma. Pode vender como pode não vender, pode ter uma estratégia de marketing que não tenha que vender um jogador por ano, né? E pode também não ter que contratar jogador sem um planejamento, enfim. E um dos dogmas que se criou nessa época, né, é o dogma de que um treinador estrangeiro não dá certo. Né? Eu acho que o Fossati deu certo. Muito bem, só para resumir a história, para não ficar confuso, o Fossati passou pelo Estudiantes e caiu quando iria pegar o São Paulo e depois, posteriormente, o Chivas, né? Isso. Mas deixou o Inter nas semifinais, como lembra aqui o Dr. Sigma, ele estava bem na Libertadores da América. O problema é que tinha perdido um campeonato para o Silas e não estava bem no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. E, Dr. Krieger, o Grêmio, neste momento, e vou lhe perguntar mais, o senhor é amigo dele, mas o senhor também é igual ao Dr. Sigma, por isso que o programa vai ser bom. Vocês são francos, são honestos consigo próprios e com o torcedor. A saída do Dr. Fábio Koff deixou mais à vontade o Romildo para fazer algumas coisas que ele estava fazendo, mas mais piano, mais devagar? Bom dia. Bom dia, Rec, bom dia, Sigma. Bom Matheus. dia, Matheus. Satisfação estar aqui com os amigos e falando diretamente ao torcedor do Grêmio. O Grêmio, fazer uma breve retrospectiva, o início mesmo de mandato do presidente Bolzão, onde ele foi obrigado a introduzir algumas alterações, fazer algumas modificações profundas em função do endividamento do Grêmio, que era um endividamento além, né, daquilo que se entendia como razoável. E assim começou essa caminhada, dispensando alguns jogadores, ao meu ver, de qualidade técnica dispensável, né, que só se faziam mostrar na tesouraria. Né? Vários jogadores foram embora. Né? Ao meu ver, um dos que mais contribuiu para o endividamento foi o Barcos, né, que pouco deu tecnicamente ao Grêmio. Né? Enfim, então o presidente foi obrigado a se desfazer de jogadores, enfraqueceu o grupo de jogadores, né? Enfraqueceu o grupo e trouxe, de certa forma, a nós, torcedores, uma certa apreensão, porque se avizinhava uma política de aproveitamento das categorias de base, e é importante que isso ocorra, mas não na proporção como vinha acontecendo, né? Onde jogadores, ao meu ver, estavam sendo lançados assodadamente, porque aqueles tidos, né, como titulares, os cascudos, estavam saindo em grande escala, então havia necessidade de completar o grupo de jogadores e estavam fazendo, ao meu ver, equivocadamente com os jogadores da base. Consequência dessa mudança, né, necessária, é bom que se diga, mas, ao meu ver, exageradamente feita, né, foram as derrotas que o Grêmio, os reveses que o Grêmio acabou sofrendo na Arena, para o VEC, para o Brasil de Pelotas, empatou com Juventude. E eu acho que isso acabou sacudindo a cabeça do presidente do Grêmio e fez com que ele acelerasse, né, um novo ciclo de contratação. Que viria em maio, provavelmente. Exatamente. E acabou, ao meu ver, fazendo de forma acertada. Trouxe jogadores, bons jogadores, né, trouxe um uruguaio, o Christian, né, Christian Rodrigues, né, que eu tenho dúvida tão somente com relação à permanência dele em Porto Alegre, porque até então há uma indefinição com relação a isso, não se sabe ao certo. Foi contratado até junho,
mas e daí? Né? Perder esse jogador em meio ao Campeonato Brasileiro, né? Sei lá, fica aí uma interrogação com relação a ele. Trouxe um centroavante que eu tenho dúvidas, aí sim, esse sim especificamente com relação, né, àquilo que ele pode dar. Um jogador com 28 anos, me parece que tem 48 ou 50 gols na carreira. Arredondando 50. Em 50 10 gols anos. na carreira, convenhamos. É 5 por ano. Convenhamos. Não é o melhor indicativo para um atacante, para um centroavante, ter no decorrer de toda uma carreira 28 gols. E tendo ele como característica principal ser aquele jogador de referência, aquele que atua lá na frente, porque não tem lá muita técnica, mas é um jogador, como se diz na gíria, terminal, com 28 gols, com 28 anos e 40, 50 gols, sei lá. Bom, mas veio, por outro lado, outras boas contratações que acabaram dando a esse grupo de jogadores do Grêmio uma experiência, né, uma experiência maior, né? Veio esse Marcelo Oliveira veio do Palmeiras, teve um bom aproveitamento e está respondendo bem, embora tenha sido do Palmeiras, equipe à época de segunda divisão, mas está dando um retorno. Né? O Júnior, lateral esquerdo, também é uma afirmação, um jovem ainda, que teve o seu contrato renovado recentemente, né? Aí acertadamente, um jogador com muita qualidade, aparentemente, né? Tem ainda a mostrar, é um jogador em afirmação. E, enfim, e outros jogadores que chegaram e estão dando um retorno. Estão dando um retorno. O Eraso, né? Veio do Flamengo também, jogador que na ausência do Jeromel tem dado conta. Enfim, o Grêmio começa a se organizar como equipe e começa, ao meu ver, também constituir um grupo de jogadores que é necessário e fundamental para que possa ter algum tipo de pretensão no Campeonato Brasileiro. Algum tipo de pretensão. Acho que ainda é pouco, que com o que temos, né, e com a mão do treinador, o Grêmio pode, quanto muito, chegar à fase intermediária, né, no Campeonato Brasileiro, na classificação do Campeonato Brasileiro. Há muito o que se fazer, mas acho que os primeiros passos foram dados e espero que o presidente siga nessa linha, procurando cada vez mais qualificar a equipe e também, e sobretudo, ao grupo de jogadores. Muito bem. Diga, Matheus. Chama atenção, né, que a gente ouvindo essas manifestações iniciais do Dr. Sigmund, do Dr. Krieger, que a visão é diferente nesse momento das pretensões de Inter e Grêmio no início de temporada e da forma como os dois clubes estão lidando. Aí até eu quero saber a opinião dos dois quanto a isso. A gente vê um Grêmio nessa readequação financeira, um discurso muito forte do presidente Romildo Bolzan Júnior quanto à ideia de melhorar a situação financeira do clube. Dizendo que o Grêmio está se antecipando ao que os outros clubes terão que fazer. Pois é, e o Inter não está fazendo isso. O Inter tem um foco na Libertadores e que fez muitas contratações. Então eu queria saber por que, por exemplo, o Inter não faz essa readequação agora, foco numa Libertadores da América, investindo pesado e alto, e o Grêmio tem que fazer isso agora. Eu queria saber a opinião de ambos quanto a isso. O Inter não faz, mas deixa vazar que está com dificuldades financeiras. Eu acho que o Internacional repete hoje o que fez o Grêmio no ano passado, retrasado, com o Fábio Koff, quando disputou a Libertadores. É uma tentativa de chegar ao tricampeonato da Libertadores, que é algo inédito no Rio Grande do Sul e que, por certo, né, se conseguido, alavancará o Internacional ainda mais no cenário, né, no cenário mundial. Agora, imagino que, se não houver êxito nesse desiderato proposto, né, em termos de Libertadores, se não houver êxito, o Internacional deve passar por esse mesmo processo que o Grêmio está passando hoje. Quer dizer, que é o esvaziamento, que é, né, a liberação dos jogadores mais caros e a aposta firme e forte nas categorias de base.